Fala pessoal, todos bem? Agora nós vamos corrigir duas questões de filosofia do direito que foram cobradas agora no 37º exame e que servem ou poderão servir de exemplo do que pode vir a ser cobrado na sua prova, no seu exame. Se você gostar do conteúdo, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você vai estar ajudando a difundir o conteúdo desse canal. Olha só, questão 9. A justiça tem um papel a desempenhar na determinação do que é direito. Ronald Durkheim. Um dos mais importantes debates no âmbito da filosofia do direito é a relação entre direito e moral. Esse tema costuma dividir o posicionamento de positivistas e não positivistas. Ronald Durkheim, um dos mais influentes filósofos do direito contemporâneo, em seu livro A Justiça de Toga, se posiciona expressamente sobre essa questão. Assinale a opção que expressa o posicionamento desse autor no livro em referência. Questão interessante, né, pessoal? Porque trata aí do positivismo e do não positivismo, né? Eu fiz aqui um resumo para vocês, porque eu entendo que qualquer tipo de disciplina, quando você estuda para marcar o X correto, o quanto você puder resumir e trazer à memória o que interessa, é melhor do que você ser prolixo, ok? Então, eu sempre estudei assim, vejo assim esse tipo de estudo para realizar qualquer tipo de prova, seja de concurso ou de exame, e procuro passar isso nas minhas correções. Então, olha só, a teoria positivista defendia, entre outras posições, a total separação entre direito e moral. Nesse sentido, se afastou de correntes do moralismo jurídico, assinada entre outros autores, também, né, por Ronald Durkheim. Portanto, para positivistas, o estudo do fenômeno jurídico não depende de uma avaliação moral. O reconhecimento da validade das normas dependia de sua conformidade a critérios sobre justo e correto. O que interessava para os positivistas era a forma da norma, da lei, e não a sua substância. Então, para os positivistas, não interessava muito a substância, o que interessava era a forma. Se era lei, tinha que ser cumprida, foi pensado, né, é justo, é correto, tá? Diferentemente, para os seguidores do moralismo jurídico, né, uma corrente não positivista, o direito deveria ser tratado como um segmento da moral, não como algo separado dela. Dessa forma, a teoria jurídica deveria ser considerada uma parte especial da moral política, ou seja, direito e moral estariam interligados, haveria uma interdependência, haveria uma conexão entre direito e moral. Com esse conhecimento, né, você já poderia resolver a questão. Vamos lá, olha só, letra A. A moral é parte do direito. Então, o examinador, na letra A, está afirmando que, para Durkheim, que era seguidor do moralismo jurídico, a moral é parte do direito, porque, ao tomar decisões no âmbito de um processo judicial, um juiz ou uma juíza devem julgar de acordo com sua consciência, seguindo aquilo que acham correto. Não, né, pessoal? Para Durkheim, o direito é parte da moral, mas não exclui a observância da lei, né, por juízes, quando da tomada de decisão, ok? Então, o examinador aqui na letra A inverteu. Ele falou que a moral é parte do direito, quando na verdade o direito é parte da moral e não exclui totalmente a observância de leis, ok? B. O direito não se confunde com a moral, pois são formas distintas de conhecimento. Além disso, a norma jurídica e a norma moral possuem formas diferentes, sendo a primeira subjetiva e a segunda objetiva. Olha só, para Durkheim, há uma interdependência entre moral e direito, tá? É lógico que possuem formas distintas, né? Mas quando ele coloca que o direito não se confunde com a moral, ele exclui totalmente a interconexão entre direito e moral defendida por Durkheim, ok? C. A moral e o direito devem ser tratados como áreas específicas e distintas de conhecimento, a menos que o legislador inclua critérios morais no direito positivo. Caso
em que eles seriam complementares, embora independentes. Para Durkheim, deveriam ser estudadas conjuntamente, não seriam áreas totalmente distintas e específicas, tá? Haveria uma interconexão. Você não poderia estudar totalmente a essência do direito separando-o da moral, ok? Então, quando ele coloca que para Durkheim a moral e o direito devem ser tratados como áreas específicas e distintas de conhecimento, né? Áreas de estudo totalmente diferentes, ele deixa a assertiva ser incorreta, tá bom? D. O direito deveria ser tratado como um segmento da moral. Aí, ó, moralismo jurídico. Não como algo separado dela. Dessa forma, a teoria jurídica deveria ser considerada uma parte especial da moral política, que é exatamente o que defende aí Ronald Durkheim, ok? E essa assertiva, ó, quero que você perceba isso, aí já estamos falando de raciocínio lógico, essa assertiva vai numa direção totalmente diferente das outras três, tá? Então, se liga nisso também, que é uma boa forma de você chegar ao gabarito da questão, tá ok? O gabarito aqui, portanto, é a letra D. Vamos para a próxima. Ah lá, pessoal, questão 10, prova tipo 1 branca. Os operadores do direito, com relativa frequência, precisam enfrentar situações dramáticas que envolvem a vida humana ou o corpo humano. Em casos como esses, nem sempre a lei oferece uma determinação clara e unívoca. Certas vezes, a filosofia oferece uma base mais consistente de reflexão e argumentação. Assinale a opção que apresenta o conhecimento imperativo categórico de Kant, muitas vezes citado nos debates relativos a essas situações dramáticas apresentadas aí em casos concretos, ok? Pessoal, aqui já é cobrada uma interpretação literal aí de Immanuel Kant, importante filósofo em diversas áreas, entre elas o direito, tá? Vamos começar analisando aqui o caso concreto, porque senão nós podemos cair no erro de aprofundar muito e fugir do que foi cobrado aqui do caso concreto. Então, analisando objetivamente essa questão, você teria que, na letra A, identificar que a alternativa reflete o pensamento aristotélico, ou seja, de Aristóteles, filósofo lá do ano 384 a 322 a.C., tá? Ou seja, o homem é um animal político e, como tal, possui o sentimento do bem e do mal, do justo e do injusto, sobre os quais pode se manifestar graças ao dom da fala, ou seja, o dom da oratória, né? E de sua capacidade de comunicação. Então, esse aqui é um pensamento aí sistematizado por Aristóteles, tá? Lá da filosofia antiga. Ou seja, a letra A não está incorreta, ela simplesmente não é um imperativo categórico de Kant, ok? Letra B também, ó, Aristóteles ficou conhecido por iniciar o chamado período sistemático da filosofia antiga, tendo classificado e sistematizado o conhecimento já existente até então. A alternativa narra mais um conceito trabalhado nessa fase. Vamos ler? Olha só. A normatização que regula a relação entre o todo e as partes deve ser considerada justa, de forma a realizar a distribuição proporcional dos bens comuns, ok? Então, mais um pensamento aí do período aristotélico, tá? Letra C. Age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como um fim e nunca como um meio. Esse aqui, sim, é um imperativo categórico que se apresentou na doutrina, ou seja, na filosofia, em três vertentes. Vamos ler? Olha só, os imperativos categóricos prescrevem uma ação boa em si mesmo, em sentido absoluto, que deve ser cumprida incondicionalmente ou com nenhum outro fim senão o seu cumprimento enquanto ação devida. São próprios da moral. Então, são esses os imperativos categóricos. Ó, letra A. Como fórmula da lei da natureza, age como se a máxima de tua ação devesse ser transformada em lei universal da natureza. Ou seja, que a sua ação seja tão boa que ela deva ser transformada em lei universal da natureza. O segundo imperativo categórico é o imperativo da humanidade. Olha só, age de tal maneira que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na outra pessoa, sempre
como um fim e nunca como um meio. É exatamente o que está na letra C, que reproduz um categórico de Kant e que é o gabarito da questão. Vamos para o terceiro imperativo categórico, ó. É o da universalidade. Ó. Age como se a máxima de tua ação devesse servir de lei universal para todos os seres racionais. Portanto, a letra C deve ser assinalada como gabarito da questão, ok? Na letra D, nós temos também um pensamento de Frederick Engels, que foi um filósofo alemão idealista que abriu novos campos de estudo na história, no direito, entre outras correntes aí, tá ok? E diz o seguinte, ó, letra D, o mundo ético vivo é o espírito em sua verdade. Assim que o espírito chega ao saber abstrato de sua essência, a eticidade decai na universalidade formal do direito. Portanto, não tem correlação com qualquer imperativo categórico de Kant. Você deveria, tendo esse conhecimento objetivo, marcar a letra C. Pessoal, com isso nós comentamos de forma bem objetiva e singela duas questões de filosofia que foram cobradas no 37º exame. Bons estudos, até a próxima aula.